Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Rosa, professora de Biologia, e a nossa aula de hoje vai falar sobre classificação dos seres vivos, certo? A classificação dos seres vivos, né, que é uma área super importante da biologia. Quem trabalha com classificação são os taxonomistas, né? Os taxonomistas que são responsáveis por nomear e classificar as espécies. Bom, mas, prof, o que é essa classificação dos seres vivos, né? Classificar nada mais é que organizar, né? Eu peguei aqui várias canetas, do meu estojo, e eu vou falar para vocês que nós vamos classificá-las Então, eu tenho várias e eu vou classificar começando por características, né? Vou pegar primeiro aqui esses canetões, né? Que são mais largos, são mais baixos, né? E vou separar eles em um grupo. Seguindo aqui, eu tenho também, eu posso observar que eu tenho as canetas marca-texto. Então, eu vou classificá-las em outro grupo. E aqui me sobraram as canetas Bics, ok? No entanto, eu ainda posso separar essas canetas Bics vou classificar elas em canetas Bics azuis e canetas Bics pretas. Então, eu tenho as azuis e as pretas. Mas eu também posso olhar aqui e continuar classificando. E aí, agora eu vou classificar elas em canetas azuis com tampa e canetas azuis sem tampa. Então, o que vocês observaram? Que conforme eu fui classificando, eu fui organizando, eu fui criando categorias, características para classificar elas, né? E ir organizando. E essas características não são características fáceis, né? Tu tem que ser detalhista, organizar, ver, né, como é que vai ficar melhor, certo? E imagina organizar toda a diversidade de espécies que nós temos no mundo, que são muitas espécies, né? São grande quantidade de vegetais, grande quantidade de animais, e tudo isso tem que ser classificado, tem que ser categorizado, né? Tem que ser dividido. Bom, e quem é que iniciou isso, né? Em meados do século XVIII, um cientista, médico, né, pesquisador e botânico, conhecido como Linné, ele começou então esse processo de classificação. Nós aqui no Brasil, né, chamamos ele atualmente de Linneu, certo? Então o Linneu foi quem iniciou esse processo de classificação. Ele que determinou essas diferenças em grupos. E ele considerou, né, a espécie como a unidade básica de classificação, tá certo? O que acontece? Ao longo dos anos, né, imagina, lá no século XVIII, não existiam estudos genéticos, né? Então, ao longo dos anos, foi evoluindo algumas questões que foram sendo agregadas na classificação dos seres vivos. No entanto, quando o Linneu ele propôs essa classificação, ele fez uma classificação por características. Então, ele ia, através de algumas características, chegar em espécie. O que acontece hoje? Hoje existe muita revisão taxonômica, né? Existem muitos trabalhos acadêmicos, inclusive, de revisão taxonômica. O que seria isso? Como hoje nós temos estudos genéticos, estudos moleculares, né, algumas espécies que estão sendo consideradas a mesma, às vezes se tu fores estudar indivíduos de forma separada, tu vai ver que não são a mesma espécie, que são espécies distintas. No entanto, são muito parecidos anatomicamente, fisicamente. Então, foram confundidas e colocadas naquele momento como uma mesma espécie, porém hoje são classificadas como espécies distintas devido a esses avanços nos estudos, né, onde nós podemos acrescentar os estudos moleculares, e aí nós tivemos então essa gama muito maior, né, para classificar as espécies. O Linneu também, quando iniciou esse processo de classificação, ele viu a necessidade de nomear esses seres vivos, né? Porque o que acontece? O nome popular, né? O nome que nós conhecemos uma espécie, ele é muito variável. Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Então, eu vou chamar um gato, né? Um cachorro. Já nos Estados Unidos, eles vão falar um cat, um dog,
né? É uma língua, né, diferente. O que acontece? É um idioma diferente. Então, o que acontece? Nós precisamos falar um único idioma quando a gente está trabalhando a questão científica, né? Para que os estudos avancem, isso é importante. Então, o Linneu, ele considerou e ele criou as regras de nomenclatura científica, tá? São as regras de nomenclatura. Bom, primeiro, essa nomenclatura, ela é binominal. O que significa ser binominal? Ela é constituída por 2 nomes, ok? Desses 2 nomes, o primeiro nome indica o gênero e o segundo nome indica o epíteto específico, certo? O que seria isso? O gênero, né, vai ser vai determinar um grupo e dentro desse grupo, mais especificamente, vai vir o epíteto específico. O que acontece aí, né? Além disso, desse nome ser binominal, esse nome tem que ser sempre escrito em latim, certo? Então, são sempre palavras bem diferentes que vocês vão encontrar. Como, por exemplo, canes familiares. Canes familiares, quando eu falo em canes familiares, eu estou falando do cão doméstico. Quando eu falo em canes lupus, eu estou falando do lobo. Quando eu falo em canes lantras, eu estou falando do coiote. O que acontece? Mas, prof, todos eles são canes. Sim, porque todos são do gênero canis. Agora, o epíteto deles faz com que sejam espécies diferentes. Então, todos são canis. No entanto, canis lupus, eu estou falando especificamente da espécie do lobo. Canis lantrans, da espécie do coiote, certo? Então, essa classificação, ela vai ser sempre binominal, né? Como eu mencionei, e vai ser sempre nomes do latim, porque é uma forma de universalizar. Então, tanto aqui, quanto na Áustria, quanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, tá? Canis familiares será o cão doméstico, ok? Porque o nome científico, ele não varia. Agora, o nome popular, ele é totalmente variável. Vai variar de acordo com um determinado local. Além, né, desse nome ser binominal, né, do primeiro nome indicar o gênero, do segundo nome indicar o epíteto específico, o primeiro nome, o gênero, deve sempre iniciar com a letra maiúscula, certo? E o segundo nome sempre com a letra minúscula. Também, né, vale destacar que sempre que digitado, vocês devem escrever o nome científico em itálico, certo? E sempre que no caderno, vocês devem destacar esse nome científico, ele deve estar sempre destacado. Então, essas são as regras de nomenclatura, ok? Seguindo ainda, além de organizar, né, determinar em espécies, então o Linneu, ele criou o que nós chamamos de táxon. Os táxons são grupos de classificação. Imagina, nós precisamos classificar todas as espécies, né? Vamos colocar assim, existem hoje 5 reinos, certo? Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera e reino protista, né? Então, a primeira classificação vai ser o reino. Só que se a gente falar em reino animal, eu posso pensar tanto numa borboleta quanto num elefante. E são indivíduos com características extremamente diferentes. Por isso, então, a classificação ela vai muito além. Então, nós classificamos hoje em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existe ainda uma frase que a gente usa para gravar essa ordem, que é: raio forte caiu ontem, fazendo grandes estragos. E também existe uma palavrinha que o pessoal gosta de marcar, que é reficofage, ou seja, re de reino, fi de filo, o co de classe, o O de ordem, o F de família, o G de gênero e o E de espécie, reficofage, certo? Então, nós temos ali, o que acontece? Como eu falei para vocês, existe o reino animal, um reino que apresenta uma grande diversidade.
O filo é uma classificação abaixo do reino. Então, eu estou dizendo que são seres do reino animal. Então, eu vou estar excluindo todos os vegetais, todos os fungos, todas as bactérias, e eu estou falando só de animais. Mas se eu falar para vocês que é do filo Chordata, eu vou estar excluindo todos os animais invertebrados, porque chordados são os animais que possuem vértebras, né, que possuem notocorda. Então, o que acontece? Eu vou estar excluindo a barata, vou estar excluindo o mosquito, tudo que não, todos os invertebrados, certo? Aí, se eu for lá, mas eu estou falando do reino, eu falei do filo, eu cheguei na classe. Bom, classe. Ah, é um réptil? É uma ave? É um peixe? É um mamífero? Bom, eu falei, é um mamífero. Eu excluí todos os animais que fazem parte dos répteis, todos os animais que fazem parte das aves, e eu fico somente com os mamíferos. Então, aí, eu posso dizer para vocês que entre a baleia e o macaco tem proximidade? Sim, eles fazem parte do mesmo reino, eles fazem parte do mesmo filo, eles fazem parte da mesma classe. Porém, quando vai chegar em ordem, eles já vão mudar, ou seja, eles vão começar a se dividir. E aí, posteriormente, vamos ter as famílias, até chegar em gêneros e espécies, como eu mostrei para vocês, né? Lá do gênero Canis familiares, Canis lupus, Canis lantras, ou seja, todos com o mesmo gênero, porém são espécies diferentes, tá certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, né, com essa aula de hoje. Um grande abraço, obrigada a todos por participarem. Beijão, tchau, tchau.